Diretamente de Ponta Grossa para todo o Brasil, estamos aqui com Vida de Mercado e hoje vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Estamos aqui com os nossos convidados e amigos, Luciano Doll, ele que é criador de conteúdo do canal Faça Diferente, também a professora Gislaine, doutora em administração com ênfase em comportamento, também coordenadora da incubadora de projetos tecnológicos da UEPG. Professor Lívio. Opa, boa noite, Danilo. Estamos aí no 5, né? Vida de Mercado número 5, com convidados muito especiais aí, meus colegas e amigos lá da UEPG, o Luciano e a professora Gislaine aqui, minha amiga aí também lá do Departamento de Administração, e hoje vão nos ajudar a trabalhar um pouco o tema, a questão do mercado financeiro, né? Eu sempre vejo quem trabalha no mercado financeiro como um empreendedor, né? Então hoje a gente vai discutir um pouco essas características do empreendedor, do inovador, né? O mercado financeiro que ele vem se renovando a cada momento, né? É uma coisa muito dinâmica e isso exige não só estudo, como características próprias e comportamentos próprios das pessoas que estão operando ali. Então, o que acontece? Hoje eu convidei os dois justamente para fazer esse bate-papo, Danilo. Fugir um pouco daquela questão do mercado financeiro em si, né, números, gráficos, e ver um pouco da questão de comportamento e principalmente empreendedorismo e inovação, né, nessa área. Show de bola, então. Chama a vinheta, tamo junto. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com os nossos convidados. Vamos falar hoje sobre empreendedorismo, né? Por favor, professora, se apresente aí para nós. Olá, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês nessa oportunidade. O professor Lívio falou, somos colegas do Departamento de Administração da UEPG. Sou professora atualmente de empreendedorismo, então muitas figurinhas para trocar aqui também com meu colega, professor Luciano Doll. E também ex-professora do Danilo, né? Isso, o ano exatamente. passado. Isso. Então temos ainda uma relação recente quase, né? De professora-aluno. E a professora também, a Gislaine, foi convidada nossa a frequentar uns dias lá a nossa sala do Vida de Mercado, até para entender um pouco a dinâmica da nossa atividade lá no mercado financeiro. E foi muito bom tê-la lá, e é por isso que hoje, né, fiquei muito à vontade e muito feliz de tê-la aqui. O Luciano, um entusiasta de mercado financeiro, né? Ele vai falar um pouco aí, mas ele é um entusiasta, várias palestras para alunos meus, muitos alunos vieram atrás de mim depois de ter assistido a palestra do Luciano sobre mercado financeiro, né? Foi umas palestras que você fazia há um tempo atrás, né, Luciano? E incentivou muita gente a ter esse viés de investidor, né? Luciano, por gentileza, se apresenta para nós aí. Legal. Obrigado, Lívio. Obrigado, Danilo. Obrigado, a honra estar junto com a Gislaine aqui, com a professora Gislaine, né? Eu sou o professor Doll, mas não quero que me chamem de professor, apesar de tudo, 20 anos, Gislaine, na UEPG. Na UEPG, né? E somos aprendizes nesse mundo que não é mais de pontos finais, mas de reticências. Então eu tô aqui com o peito aberto para aprender junto com vocês e trocar experiências aí sobre empreendedorismo, inovação e mercado financeiro. O dinheiro é uma coisa que faz parte da vida das pessoas e não há dúvida, como o livro falou, que depende do espírito empreendedor para saber bem lidar com o dinheiro, né? Essas características que nós vamos discutir um pouco hoje, né? Eu queria começar aqui com a Gislaine, né, Gislaine? Você que é da área de comportamento, é uma minha colega lá de departamento já há tempo, né? Então, a gente sempre conversava do mercado financeiro e você sempre tinha o mercado financeiro como uma coisa distante das suas atividades. E aí eu te convido lá para você passar um período visitando o nosso escritório, vendo a nossa atividade. E eu queria saber de você esse feedback aí, né? Como é que foi isso aí, a questão de comportamento lá para a nossa atividade de trader, de investidor. O que você achou? Qual que foi a tua impressão, assim, né? Você que é da área de comportamento, mas voltado realmente à parte assim da administração, né? Uma coisa não tão holística, mas acadêmica, né? Obrigada, Lívio. Eu acho interessante como a gente hoje consegue ter mais informações acessíveis
passo que a gente consegue conhecer um pouco mais de vários assuntos. Então, por exemplo, tentando fazer um link com essa vida de mercado financeiro e o empreendedor, eu noto que a pessoa que tem um estilo, um comportamento empreendedor tem uma certa aceitação ao risco um pouquinho mais presente, um pouquinho mais dominada, e aí ela acaba não se assustando tanto com este estilo da vida do trader, né, ou do mercado financeiro de um formato mais amplo. E hoje, formatos como esses de vocês, de podcasts ou outros, permitem com que eles possam se aventurar de conhecer, de experimentar. E isso aconteceu comigo. O fato de eu ter experimentado por proximidade, por amizade, fez com que eu conhecesse um pouquinho mais de algo que era muito desconhecido. Quando o professor Lívio comenta, né, que o Luciano se aventura, né, em algumas transações aí do mercado financeiro, eu era absolutamente ignorante. Eu desconhecia muito dessas informações, até por estudar outra área. Então fiquei lá e o Lívio, com toda a paciência do mundo, me mostrava, né, formatos gráficos, né, e eu acabava conversando com as pessoas, mas como você se sente ao analisar isso? Como você se sente quando você perde? Como você se sente quando você ganha? E a parte comportamental, e até conversando com o Lívio também, mostrou o peso que tem a parte do domínio emocional para essas questões de risco, de encorajamento e de atuação. A gente vai ter um vida de mercado assim muito específico da área comportamental, né, da área de aceitação. Eu sempre falo aceitação ao risco, né? Quando você vai, por exemplo, a uma lotérica lá e faz um jogo da Mega Sena onde você gastou R$12, né, você fez na sexta, no sábado você não ganhou na Mega Sena. Você não vai perder o domingo chateado com esse R$12 que você jogou ali, né? Então quer dizer que isso você tem a aceitação do risco. Você aceitou o risco e aceitou as probabilidades que eram pouquíssimas de você ganhar, né? Então aquele dinheiro realmente você colocou ali com essa aceitação. E o mercado financeiro das operações, ela exige isso. E isso que eu explicava para a Gislaine quando ela foi lá, né? Então foi muito bacana, né? O Dol, eu lembro muito bem do pai dele, né, o Manfredo. E lá em 2007, quando eu trabalhei com ele na reitoria, eu achava muito bacana, porque ele me chamava na sala dele, e aí eu trabalhava numa área onde ele me fiscalizava o meu trabalho lá. E ele me chamava lá para falar de ações e não de... E ele que era um cara muito focado no trabalho, era um cara muito, assim, dedicado ao que fazia, né? E não perdia tempo, assim, às vezes com outros assuntos. E eu achava muito bacana ele me chamar ali para discutir alguma ação. Ele operava pela Ágora na época, então era muito legal. Ele, tô posicionado aqui. Então ali ele sempre já tinha esse ímpeto do investimento, né? Peguei um pouco do Luciano, peguei um pouco da Patrícia e tô aqui fazendo, vamos ver se sobe, desce, né? Ele gostava muito da Gerdau, eu me lembro que a gente falava muito, né? As mineradoras, então... e depois o Luciano, quando começou a trabalhar com o ensino superior, mas na esfera particular, trouxe muito isso para os alunos, né, Luciano? Você sabe que essa história de mercado financeiro, vou contar para vocês como é que começou. Começou com 11 anos. 11 anos de idade, todo moleque gosta de videogame. Na época já existia o videogame, tinha o Atari de alavanca. Você é da época do Atari de alavanca? Pois é. Aí eu tenho um primo, né, que tinha um primo na época rico, todo mundo tem um primo rico, né, e ele tinha todos os videogames e tal, e eu falei pro meu pai, eu quero ter um videogame também, né, e o pai falou, olha, eu não tenho condição de te dar um videogame, né, você precisa juntar dinheiro de algum jeito aí pra coisa acontecer, e meus tios tinham uma panificadora, né, eu falei, pai, e se eu for trabalhar com eles lá, dá certo? Dá certo, você pode ir juntando dinheiro, beleza. Daí comecei a trabalhar com os meus tios. E aí comecei a juntar dinheiro, falei, pai, agora sim, agora vai dar certo, vou comprar o videogame. Ele falou assim, não. Pai tinha esse negócio assim de ao mesmo tempo que ele estimulava, ele segurava. Te colocava um desafio, né? Ele falou, não, porque tem um negócio chamado inflação. Falei, pai, mas e agora? Então quer dizer que se eu for juntando dinheiro... A palavra tá na moda. Não vai dar certo. Ele, não, porque na época, que era isso aí? Era 1990, né? Numa época que a inflação bem na hora da virada do plano real ali. Isso mesmo. Isso quando ela ia 40% ao mês. Aí o pai falou assim, mas tem um jeito. Se você comprar dólar,
né? Você consegue proteger o dinheiro. Olha Pai só. era economista, administrador, Sim, então sim. se comprar dólares protege dinheiro. Tá bom. E o meu vô, olha como é que emenda as histórias. Meu vô lidava com o jogo do bicho na praça aqui no centro. E na frente tinha uns russos que vendiam $1, né? Aí o pai, né, fez um 3 cantos, lia com o vô, eu pegava o dinheiro. Você é natural da onde? Daqui Pô, Ponta dá um Grossa mesmo? episódio de Billions aí, cara. E aí comprava no cacau ali, em espécie, o dólar, né? E aí, imagina, 11 anos, 12 anos de idade, começava a ter o dólarzinho e tal. Warren Olha só, Buffett. E aí, na Manchete, TV Manchete, eu gostava de assistir o Jaspion. Não é. E no meio do intervalo do Jaspion tinha a cotação do dólar. Olha Então só. eu assistia já, 11 anos Olha de só. idade, eu 11 assistia anos, o você viu? Jaspion. Pra saber, E daí, tá? quando dava o intervalo, eu ficava esperando. Daqui a pouco vinha a cotação no dólar. No Olha. intervalo do desenho. Dólar comercial e o dólar turismo. Isso, né? Comercial e turismo. E ali eu comecei e tal. E daí eu comecei a pensar, putz, eu tenho que ter o dinheiro, mas só ter o dinheiro. Não adianta, eu preciso saber trabalhar corretamente com o dinheiro pra eu comprar o que eu quero comprar, pra eu realizar os meus sonhos, né? Então, primeiro, assim, como disse o Simon Sinek, comece sempre pelo porquê, né? Por que o negócio financeiro entrou na minha vida? Porque eu tinha um sonho de ter um videogame, né? E aquilo me motivou. Então, desde aquele momento, com 11, comecei a trabalhar e não parei Sim. mais, né? Me apaixonei pelo mercado financeiro como uma ferramenta para minha vida. Eu não sou um profissional do mercado financeiro hoje e nem nunca fui, né? E você nunca falou que era, né? Não. Sempre trouxe Exato. como um entusiasta, Exato. de maneira comedida, de maneira, vamos dizer assim, como você entrou, você via assim que qualquer outra pessoa poderia também estar Muito ingressando. natural, né? Exato, Natural. Eu tinha comigo, assim, um princípio do it yourself. Eu tinha que me virar com aquilo. Eu não podia depender de um gerente de banco. Eu não podia depender do cunhado, do tio, do cara que desse uma dica. Não, eu tinha que entender o assunto. Eu tinha que estudar. E aí eu tinha inspiração, claro, do pai, né? Com formação econômica, administrativa e prática. Sim. Né? Assim, de querer fazer, não só ensinar, mas fazer. Ele nunca tentou trazer você para essa área de economia, administração, até quando você foi escolheu, né? Porque você foi para a área de informática, né? Veja, hoje, as pessoas me perguntam hoje assim, então você faria o mesmo curso da graduação que você fez? Não, eu não faria, tá? Hoje eu faria o que eu tô fazendo no doutorado hoje, engenharia de produção. Aham. Por quê? Porque mistura tecnologia e gestão, né? Então eu sempre tive a paixão da tecnologia e tenho a paixão pela gestão, Sim. né? E eu entendo hoje, né, que negócios e tecnologia são praticamente indissociáveis, né? Realmente, não tem Não como. tem como, né? Por exemplo, você opera no mercado financeiro sem tecnologia hoje. Meio. Não né? tem como. Na minha época de comprar dólar com os russos na praça ali era uma coisa. Agora, hoje você não compra mais dólar com os Sim, russos. Então, essa pegada da tecnologia que a gestão, o pai puxou, lógico, né? Mas quando eu tive essa aptidão da tecnologia e que ele enxergou isso, que ele viu em mim essa aptidão, ele me incentivou demais a que eu trilhasse uma carreira tecnológica. Enquanto eu ouvia o Dol, eu fiquei pensando como eu, então, conheci mais de vida de mercado, né? E olha, ter essa cultura de acesso à informação correta, com os vários pontos de vista. Como eu não tive uma história como a sua, e até mulher e tudo mais, eu acabei me aproximando da parte comportamental, fosse direcionada para os recursos humanos e marketing, assim, na minha área de formação, que é a administração. Eu nunca me informei e não conhecia. E na minha cabeça, acredito que isso seja um pouco cultural, eu tinha um certo preconceito, sabe? Como se fosse uma espécie de uma exploração. E o Lívio vai lembrar disso. Uma vez eu perguntei para ele, eu falei, mas Lívio, eu entender mais disso, me ensine, me dê assim um ponto de vista de olhar o lado bom e a nobreza dessa causa. E ele foi muito feliz no exemplo que ele usou. O Vida de Mercado, uma coisa que eu sempre falo, a gente chegou uma hora e falou assim, não, a gente logo a gente vai divulgar nossos valores, né, aqui do Vida de Mercado e qual a nossa missão. Eu acho que um dos nossos valores é mostrar como as pessoas podem se aproximar do mercado financeiro. E elas fazendo de forma correta, elas vão estar
trazendo um recurso que está, às vezes, na mão dos grandes bancos, dos grandes fundos, de quem tem muito dinheiro. E ele trazendo, né, ele operando de forma correta, como eu estava conversando com o Fabrício no último Vida de Mercado aqui, Fabrício Chafransky, né, até a gente comentava assim, se o cara fizer isso certo, ele vai trazer dinheiro e ele vai gastar onde? Na economia local, né? Então, se a gente criar possibilidade de ter mais pessoas fazendo isso de forma correta e divulgando isso de forma correta também, não como um sonho, não como uma coisa que não é real, dentro do que não é real. E isso eu achei sempre muito bacana do Doll, porque ele sempre trouxe o mercado financeiro como uma forma real de você ganhar dinheiro e você se relacionar com o mercado. Eu sempre fui um entusiasta, eu sempre exagerei, mas eu sempre faço um disclaimer quando eu falo de mercado financeiro para meus alunos. Que eu sou uma pessoa que gosta muito de mercado e que eles devem dar um desconto para mim. Tá? Dar um desconto porque eu sou um entusiasta e mesmo que o mercado muitas vezes tenha me trazido, vamos dizer assim, insucesso, eu procurei, em todos eles eu aprendi e não deixei de aprender. Então quando você gosta muito de uma coisa, você acaba se motivando a aprender com o que acontece de insucesso dentro da área do mercado financeiro. E aí eu fui aceitando isso e vendo como oportunidades de cada vez crescer mais. Hoje eu tenho um discurso muito mais próximo ao que o Doll sempre fez, que é um discurso realmente de trazer a educação financeira, trazer o mundo de investimentos, mas não pregar isso como sendo uma coisa, uma única saída, né? Então, o Danilo foi meu aluno, né? E hoje está lá na Vida de Mercado e sabe disso. A gente incentiva as pessoas a fazerem isso de forma correta. Então isso eu sempre gostei muito, né? Sempre gostei muito, mas eu sempre fui um ponto acima. Eu sempre gostei do mercado financeiro também, né? E a Vida de Mercado, ela não é uma coisa pro final de semana, né? A Vida de Mercado, ela deve ser diária, né? Entrando um pouco sobre comportamento humano, para você internalizar esse conhecimento, tantas informações que você tem que ter um contato diário para você ir amadurecendo aquela ideia, né? Inclusive, uma das propostas do programa é justamente essa, né? Trazer uma informação mais elaborada, esmiuçar ela para quem não tem aquela base de conhecimento, né? De uma forma que a pessoa, aos pouquinhos, ela vá se familiarizando com aquele tema, né? E vá mudando o seu comportamento, a sua visão a respeito daquilo, a sua aptidão a risco, né? E o maior problema das pessoas, pro nosso cérebro, é o desconhecido, né? Desconhecido o pior inimigo do ser humano é o desconhecido. Porque quando você traz essa informação para dentro, né, ela se torna... O teu cérebro vai procurar várias formas de trabalhar com isso, né? Professora, você poderia comentar um pouco sobre isso, sobre a questão do risco, como que as pessoas encaram isso? Interessante. De uma forma geral, eu gosto sempre de pontuar que não existem fórmulas, sabe? Não existe um único modelo, mas cada pessoa consegue encontrar na sua identidade, em como ela se enxerga, uma maior propensão a aceitar o risco ou não. Não significa que uma pessoa mais pacata, decidindo por assumir mais risco, ela não possa fazer isso. Mas ela depende, algumas vezes, de quebrar os modelos mentais de toda a forma que ela se comporta da vida toda, com 11 anos, né? É possível de acontecer lá que uma pessoa com 11 anos teve uma perda financeira maior e ela, então, hoje tenha um receio de perder dinheiro muito maior, e isso marcou o seu modelo mental. As coisas da infância vão influenciar até a vida adulta. Ah, sim, certamente, né? Os nossos modelos mentais, a forma como a gente enxerga o mundo são muito diversos, né? Eu não quero entrar em termos técnicos nem nada, mas eles guiam muito a forma como a gente experimenta as experiências, né? Como a gente se joga para as experiências. Então, uma pessoa que possivelmente lá na infância tinha sentimentos de perda de dinheiro possa ter uma dificuldade maior de trabalhar com questões que envolvam risco, como é o caso do mercado financeiro. Então, só que ela sendo consciente disso, o autoconhecimento é uma palavra muito da moda, mas ela é algo atemporal. As pessoas, a gente precisa se conhecer. Eu conheço o meu perfil, que é diverso do Luciano, do Lívio e o seu, né? Porque nós temos histórias e composições bioquímicas diferentes, mas a gente consegue disso modelar, talvez alguns com mais esforço. Então, se eu tenho consciência que eu tenho medo,
né? Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o risco, eu não sou aventureira, né? Mas ando de bicicleta, né? Agora um pouco menos. Olha o risco dela, andar de bicicleta. Acho que não é. Ando de bicicleta. Não é tão conservador. Mas o que eu faço? Eu estudo muito o trajeto, que horário, por exemplo, nós vamos até Ambev lá, né? Um trajeto que tem caminhões em volta. Então, qual horário que tem menos? E tem gente que não, se joga, só vai, né? Isso são os perfis diferentes nossos, mas todos conseguem resultados. O que a pessoa precisa? Alguns, de repente, precisam se cercar de outras atitudes e informações para daí tomar a decisão. O que eu quero dizer é que a possibilidade de mercado serve para todas as pessoas. Depende de você estar disposto, então, a adequar quem você é para isso. Então, alguns vão na cara e na coragem, o aventureiro, né? Se joga na bicicleta lá na descida. Eu vou com o freio de mão puxado. É o meu perfil, né? No meio... E a aptidão a risco, ela tá relacionado à necessidade de controle? E voltamos, então, no aspecto das características individuais, né? Então, algumas pessoas têm uma percepção de desapego muito mais clara, né? Tanto apego dos relacionamentos, apego ao dinheiro, apego às pessoas, às rotinas, né? Outras pessoas têm isso muito mais tranquilo. Isso. É muito mais natural para ela, mas ela consegue modelar isso. É uma coisa que eu vejo, assim, né? E acompanho lá o Faça Diferente, do DOL, tudo. E, Luciano, com relação a essa mesma pergunta, só que direcionada a você, um pouco diferente. Eu vejo que você tem, assim, vários empreendimentos, inclusive o triatlon, né? Que é vamos dizer assim, faz parte da tua vida. O triatlon foi banido, você sabe. Te contei ou não? Não. Eu tô com um princípio de artrose no quadril. Genética. Então eu tô só no ciclismo agora. Fui banido legal. Da natação e da corrida. Principalmente da corrida, né? Então, mas você é atleta aí, gosta disso, já foi triatleta, exige vários treinamentos e eu vejo você assim também como multiempreendedor, tem várias frentes que você empreende. E eu vejo você enfrentar isso sempre com planejamento. Não sei se estou certo, se esse risco, né? Eu vejo assim, na minha forma de ver, que eu enfrento o risco com planejamento. Se eu tenho oportunidades no mercado financeiro, eu vou olhar elas como aconteceram no passado, vou usar estatística, vou planilhar e aí sim eu vou topar correr aquele risco ou não. É a forma que eu faço. Né? E queria saber de você, né, que já correu risco no mercado financeiro, já foi investidor e tem esses empreendimentos. Né? Eu vejo que o planejamento está muito presente na tua rotina. Tá e não tá. Vou te contar por quê. O cara é meu benchmark dele. Tem o que eu mostro, né? De rede social. Eu assisto, né? Lá, esse é meu benchmark. Eu tenho que me aproximar disso. Por que tá e não tá? Porque assim, o mundo empresarial, mesmo o mundo financeiro, tem mudado bastante, né? Eu defendo muito assim essa tese de que a gente tinha um modelo de negócio linear. Né? Nós vínhamos assim, vamos fazer um rescaldo histórico aí. A gente vinha de um modelo de revolução industrial, um modelo linear. Por exemplo, quando o Danilo fala de controle é um negócio da revolução industrial, né? Controle, tempos e movimentos, padrão, controle, tempo, essa coisa da produtividade, do sistema de qualidade total, isso tudo vem da indústria, né? E a gente vive ultrapassado hoje, já. Assim, eu até tenho sempre um cuidado de afirmar isso, que são práticas que a indústria adota ainda e que fazem sentido muitas vezes, mas que precisam ser incorporados a modelos mais contemporâneos de gestão, né? Aí você entra atualmente no modelo de startups, um modelo de inovação, um modelo exponencial, né, como diz o Ray Kurzweil, a lei dos retornos acelerados, a automação, a robótica, a inteligência artificial, tudo isso vocês têm ouvido falar, né? Então, assim, eu inclusive me intitulo como um agilista. Eu gosto muito das metodologias ágeis.
salvo engano, no Congresso da Administração, Sim. Minha fala foi sobre metodologias ágeis. Sabe que essa mesa aqui eu criei lembrando do dia que a gente foi até a sala de aula te acompanhar lá. Que legal. E fui eu e a Gislaine acompanhar você no congresso, eu lembro bem. 2019, foi isso? Isso. 2019. No congresso. E assim, eu sou um apaixonado pelas metodologias ágeis, pelo Scrum e tudo. E as metodologias ágeis pregam muito a história do MVP, né? O que é o MVP? É o produto mínimo viável, né? Produto mínimo viável significa o seguinte, que não faz sentido eu ficar planejando e entrar na luta imaginando que eu tinha 100% do planejamento feito. Eu preciso planejar um pouco e executar um pouco. Planejar, executar, planejar e executar. Então, respondendo a pergunta, nem todo empreendimento, nem todo projeto que você entra com 100% de planejamento. É a famosa frase do Mike Tyson, né? Que diz... o primeiro soco. Até o primeiro soco. Todo plano funciona até o primeiro soco. Até o primeiro soco. O nosso lá é nosso lema no Vida de Mercado. Todo mundo tem um plano até o primeiro stop. Então assim, você vai dizer, então não pode planejar? Não é isso. Lógico que você tem que planejar. Sim. Mas é um planejamento mais cíclico, baseado em MVP, em metodologias ágeis. A discricionalidade inteligente, né? Exato. Né? Para você conseguir encarar esse mercado que exige inovação, exige uma aptidão ao risco. Não tem como. Você lembra do Didi Grafista? Lembro lá. Então, eu assisti com... Didi Aguiar. O Didi Aguiar. O Didi Aguiar, eu assisti uma palestra... Apresentei essa semana pra vocês o Didi Aguiar, né? Botei um vídeo lá. Um cara bem mal-humorado, assim. Eu lembro de duas coisas. Nós estávamos nos bastidores aqui conversando com a Gislaine e a gente comentava como é interessante quando você conversa com alguém ou assiste uma palestra, um conteúdo, às vezes você fixa uma, duas, três frases daquela pessoa. Eu lembro de duas coisas quando eu assisti a palestra do Didi Aguiar junto com o pai, em Curitiba. Sim. A do G-Star. Primeiro, oi? O G-Star, o nome da empresa. E o método, ele fez o método gráfico lá de... Agulhada do Didi. Isso mesmo, agulhada do Didi. Tá meio sumido ele, né? Não, ele tá nos Estados Unidos. Ele tá operando no mercado americano. A gente eu acompanhei uma live dele essa semana ainda, com o pessoal da Phoenix Trader, que a gente acompanha lá. E aí eu vi o Didi, hoje ele tá na gestão de cannabis lá. De plantações de cannabis. É mesmo? Que legal. E daí o Didi, nessa palestra, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, ele tava de camiseta e calça jeans. Daí ele chegou na palestra e falou assim, gente, vocês devem estar pensando assim, por que eu tô de camiseta e calça jeans e tá todo mundo aqui de terno e tal, né? Ele falou, é desse jeito que eu opero o mercado. Quando eu tô na praia, ele tinha muito essa coisa do apelo, eu acho que morava no Recife, se não me engano. Sim, acho que morou no Rio, tá? Morou no Rio também. Eu tô de camiseta, então eu vim me apresentar de camiseta. O que ele quis dizer com isso? Quer dizer, o dia a dia e a operação, né, do jeito dele. Ele tinha um jeito particular. Sim. E uma coisa, e essa sim mais impactante que ele falou e que eu guardei bastante, ele dizia assim, o mercado financeiro é para ganhar e para perder. Você tem que ter satisfação em perder. Né? Do tipo, você tem que, assim... Quando não pode se assustar, né? Não, você vai realizar um prejuízo, né? Você tem que entender que isso aí é parte do mercado, né? Que você... Ele dizia assim, você faturou 100, perdeu 50, o saldo é 50, ótimo. É melhor do que você faturar 10 e perder 0, o teu saldo é 10. Né? Então, assim, essa coisa do conservadorismo, cada um tem um perfil por óbvio. Ele falava, vai querer ganhar um jogo de basquete de 100-0 sempre? Exato, é isso. Não, tem que bater a linha de fundo e vambora. Exato, né? Então, assim, até às vezes as pessoas me encontram e dizem, nossa, Doma, você tem um monte de projeto e tal. Eu falei, cara, tenho, quer sentar aqui pra te contar todas as derrotas que eu tive? Vai uma semana inteira aí só pra contar. Porque a gente precisa se acostumar com a derrota. Então a inovação, né, quando você falou do canal e mesmo essa coisa do mercado financeiro, você precisa se acostumar com a derrota e entender ela como quando você tem uma interpretação né, da derrota diferente, né? Por exemplo, eu falei da artrose que eu tô no quadril. No começo, imagina, eu corri, faz 7 anos que eu corro, eu joguei vôlei, joguei pela seleção na época de moleque, do colégio e tudo. E daqui a pouco, de uma hora pra outra, um médico chega pra você e fala, cara, você não pode mais correr.
esquece. Isso que você faz o dia inteiro e tal, esquece, não pode mais fazer. Né? Cara, foi uma semana assim pra eu processar aquilo e dizer, meu Deus, mas não é possível, eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, né? Esquece, né? Aí eu fui, assim, compreendendo essa derrota, né? E comentava com você que agora só faço ciclismo. E se você me perguntar, Dó, você quer voltar aonde você estava e voltar a fazer o triatlon? Não. Eu não quero. Eu tô super feliz fazendo ciclismo. Eu faço um dia de ciclismo, um dia de musculação, tô super feliz. Quer dizer, eu trabalhei essa derrota. Né? Então eu acho que essa aceitação que é muito comportamental, né? Sim. Eu sou muito assim, nessa linha também. Eu sempre gosto de pensar em novas possibilidades. Eu mudei o plano várias vezes, né? E muitas vezes, muitas pessoas que tiveram a mesma coisa interpretaram como uma derrota. E o cara lamenta até hoje. E eu já deixei de lamentar faz muito tempo. Como diz você, uma semana depois já estava vendo outras possibilidades. Semana, né? Como lidar com o erro, naturalizar a possibilidade do erro, né? Eu costumo dizer assim, as pessoas, algumas pensam muito no futuro e outras pensam muito no passado, no que passou, né? Eu tenho um defeito, eu sou muito no futuro, né? Até as pessoas brincam, eu não entendo nada desse troço de signo, mas o cara fala, você é aquariano pensa lá na frente, eu não sei o que tem ciência nesse negócio, mas eu sou um cara que pensa muito na frente. Então, eu tenho um problema, às vezes, de ansiedade, né? De querer, assim, sabe? De querer fazer... As coisas aconteçam. As coisas acontecem, mas não tá acontecendo, mas o que tá pegando, entende? Desamarrar e tal. Em compensação, o que passou, né? Quem vive de passado é museu. Acabou, toca pra frente. Eu quero saber amanhã o que eu vou fazer. Mas eu errei, eu falhei, eu fracassei. Foi, né? A partir daqui é outra vida. Então, eu achei tão bacana a professora Gislene estar junto, porque é totalmente comportamental. Você precisa, né, a gente falava também nos bastidores, a questão da disciplina, do foco, né, de você ter uma configuração mental que envolve o empreendedorismo, atitudes, né, de autonomia, de autodisciplina, de se conversar consigo mesmo, né, de você se perceber, sair se olhar, né? Eu me conheço porque eu sou assim, né? Sair se olhar, né? Sair se olhar, né? Né? Então, acho que esse conhecimento, essa autonomia, essa liberdade também, tudo de você trabalhar, são coisas inerentes ao mercado financeiro, né? Luciano, eu fiquei refletindo quando o Danilo perguntou, né? Se tudo isso, né, do modelo das empresas, indústrias, ficou ultrapassado, né? E até um tempo atrás, em outras conversas com pessoas, tenho muito essa preocupação que a gente evolua, né? Então, os meninos comentaram ali, né, que eu fiz meu doutorado estudando um pouquinho de culturas de inovação. E o modelo da Suécia, ele é muito baseado na evolução, não na revolução, né? E na evolução, a gente entende o quê? Planejamento, e aí eu melhoro ele com a aceitação do risco e o aprendizado e feedback inerente ao erro. Com isso eu vou melhorando e não substituindo aquilo que eu já conhecia. Então eu ainda vejo planejamento como importante. Claro. Eu ainda vejo como necessário requisitos de qualidade, resguardar padrão. Sim. E o que eu vejo algumas vezes nos, né, como que diz, nos blogueiros de fim de semana, né? Não, porque agora não é mais assim, agora é a inovação e tudo mais. Tudo bem, eu preciso inovar em cima de um conhecimento que eu já aceitei como necessário. É o caso de padrão, como lidar com o erro. Hoje em dia a gente vê, eu penso assim, meu Deus, estamos voltando para os anos 80 com relação a direitos do consumidor. Hoje em dia uma porção de negócios inovadores não resguardam o direito do consumidor. A pessoa não encontra acesso para falar, para reclamar. E nós vivemos a era dos saques, né? E de ouvidorias e tudo. A gente cresceu entendendo isso como algo necessário. E aí, de repente, agora... Não, isso não precisa mais. Continua precisando. A gente tem que construir novos degraus sem tirar os degraus que a gente já tinha evoluído, né? Então, eu vejo que essa é uma reflexão importante da gente evoluir sem perder aquilo que a gente já concordou como necessário. Né? Padrão, melhoria, o lado bom do erro, não o lado ruim do erro, o retrabalho,
Eu concordo totalmente contigo. E assim, quando se fala em metodologias ágeis, hoje fala-se muito num hibridismo. Sim. Né? Sim. Eu até não conhecia essa denominação que você falou da Suécia, eles terem um apelo pela evolução, não pela revolução, que eu acho legal. Eu estava dando uma palestra terça-feira para professores de uma cidade de São Paulo e eu estava falando sobre Montessori. Né? Maria Montessori nasceu em 1870, né? e criou toda uma pedagogia inovadora para crianças e tal. Né? Uma série de premissas do tipo mobiliário acessível para criança, altura, autonomia, liberdade, não tem um livro didático só e principalmente conteúdos não estruturados. Né? Esquece só o ábaco. Veja, como que eu falei, esquece só o ábaco, esquece só, né, aquele modelo estruturado. Quer dizer que o modelo estruturado não é ruim, né? Como você citou a blogueira de final de semana. Tira isso. Não, né? A lógica é tão importante quanto a criatividade. Isso. Hoje fala assim, soft skill, porque é soft skill, porque é soft skill. Cara, você não vai viver só de soft skill. Né? Você precisa de hard skill. Né? Como é que vai operar o mercado financeiro só com soft skill? Então não é ou, faz isso. É sempre e não ou. Né? É um complemento. Então, nessa palestra eu dizia assim, gente, eu tô falando aqui de Montessori, eu não quero que amanhã vocês cheguem na sala de aula de vocês e façam uma revolução. Não é isso. Né? Eu até fiz a metáfora, pensa num elástico. Né? Você estica o elástico, né? Estica. A hora que você soltar o elástico, ele não vai ficar na posição esticada, mas também não vai voltar à posição original. Ele vai pegar um meio termo, né? É o que aconteceu com a pandemia. A pandemia, eu comentava hoje até no pessoal do ciclismo de manhã, das 5h30, são mais 2 casos de tecnologia. A gente chama, o nome do nosso grupo chama Estônia. Porque Estônia é um país que tem o melhor governo eletrônico do mundo, né? E a gente está planejando até uma viagem para Estônia, ficou o nome do grupo Estônia. Então a gente brinca que é pedal hora bar, né? Que a gente vai pedalando, né, a 25 de média, conversando sobre mercado e tecnologia. Quase um podcast. Nós vamos gravar um podcast. Põe para gravar na bicicleta. E aí a gente comentava exatamente isso. Avisa um mês antes quando for convidado. Pra se preparar. Pra treinar. Levar o cilindro de oxigênio, né? E a gente comentava assim, como é que vai ser esse mundo pós-pandemia, né? Se Deus quiser, a gente está começando a ter um horizonte de uma certa administração da pandemia, com vacinação e tudo. Veja, ele vai se acomodar, ele vai voltar, a água vai voltar pro leito do rio, vai. Né? Muitas práticas aprovaram, né? Exatamente. Quer dizer, ela não vai voltar exatamente no curso do rio, né? Você vai ter um hibridismo. Não é o online e o offline. É o online e o offline, né? Não é o ágil e o tradicional. É o ágil e o tradicional. Né? Então, essa coisa... Não é o risco só e esquece o conservador. Não. Né? Então, esse equilíbrio que eu entendo que é salutar para o empreendedorismo, para os negócios, para o mercado financeiro, para a vida da gente, né? E o mercado financeiro eu vejo ele muito desse jeito, porque eu operei várias técnicas. Eu operei o gráfico lá, né? Operando análise técnica. O Luciano até me conheceu mais com análise técnica. Depois, a análise fundamentalista, que eu tenho formação contábil, né? Então, eu tenho análise fundamentalista já um pouco dentro de mim, né? Pelo que eu sempre olho uma empresa, você tem essa questão fundamentalista. Então, as duas eu nunca vi dissociadas, né? Mas aí tem o que eles chamam de fluxo de ordens, que é você olhar as regras ou o sistema mexendo, né? O sistema trabalhando dentro das regras determinadas pela Bovespa. Então você tem um sistema ali e esse sistema ele tem um fluxo de trabalho. E como todo sistema, né, Luciano, você falou agora do elástico, todo sistema, uma vez ele, vamos dizer assim, exigido ao máximo, ele vai mostrar ineficiências. E essas ineficiências, elas geram oportunidades. Então a pandemia foi muito isso, ele fez a gente mudar o sistema e os sistemas que a gente tinha se adaptado, eles mostraram as suas ineficiências. E essas ineficiências foram cobertas muito por atividades que você hoje faz online. Então, por exemplo, uma coisa muito bacana que era cansativo para mim, a Gislaine deve concordar, hoje assistir as bancas de casa ficou bom para todo mundo.
Você não pega lá um multimídia ruim, você não pega uma carteira dura, a reunião do departamento, evita aquele deslocamento, estacionamento. Queremos que continue. Então existem coisas que... E o mercado financeiro também. O mercado financeiro, eu vejo assim que ele sofreu uma mudança de comportamento. Então, o que eu ensino hoje pro Danilo, há um ano atrás eu não ensinava isso. Ele é muito dinâmico e eu era o cara que era apaixonado por uma técnica. Eu falei, não, eu tenho que quebrar isso. E agora eu estava comentando até antes de a gente começar, que a gente começou a olhar até a questão das criptomoedas, coisas que eu em palestras falei que o cara falava assim, Bitcoin, eu falava, puxa, é uma moda. Não é regulamentado pela CVM. Então eu simplesmente afastava. Hoje eu não consigo mais afastar. Ele veio e eu falei, não, vamos estudar isso aqui como deve ser estudado, né? E aí eu vi oportunidades e hoje eu trabalho com essas oportunidades, né, também. Essa questão do desconhecido, né? A gente precisa ter também a humildade, como você acabou de citar, de reconhecer. E você falou, né? Eu falava em palestra isso e hoje eu tô falando o contrário. Né? E se um dia alguém falar, eu falo, não, eu mudei de ideia e admito. E isso é natural, mudar de ideia é natural. Claro, eu acho assim, evoluir. Para todos, né? Tem pessoas que ficam reticentes, não, puxa, eu vou naquela criança até... Né? É o período da Revolução Industrial, que nem você comentou, né? E um pouco sobre esse modelo de negócio, até abrir aqui o balanço da Tesla, né? Que hoje está muito na mídia, né, essa empresa, por causa da corrida espacial, por causa de todo esse auê na revolução tecnológica, né? E incrivelmente, essa é uma empresa que você vai perceber que, pela análise dos gráficos aqui, a maior parte do período ela opera em prejuízo, né? O passivo dela sempre está mais alto. Então, você acha que... Eu lembrei dessa empresa justamente por causa daquele modelo de negócio que você falou, do mínimo possível pra gente operar, né? Será que realmente isso veio para ficar? Porque eu vejo que Uber, por exemplo, é uma empresa que hoje ela só gera receita, mas ela não tem lucro, né? Então, hoje, juro real negativo, tá caro para armazenar dinheiro, será que eles estão enfiando em qualquer lugar? É um excesso de liquidez? O que você vê, assim, tentando conectar esses temas com o mercado? Esse é o conceito da nova economia, né? Se você entrar no mercado de capital de risco do Venture Capital, as startups, sobretudo muitos unicórnios, né? Operam assim. O Nubank é um outro exemplo, né? De uma empresa que recebeu, inclusive, um aporte agora de uma mega rodada em que o Warren Buffett entrou junto, né? E que é uma empresa que opera com uma dificuldade do ponto de vista do conceito tradicional, né, do administrador que quer ver número azul no balanço. Né? Então, essas empresas vivem de uma expectativa futura. Todavia, o que se fala muito hoje no mercado das startups e do Venture Capital é assim, precisa existir uma previsão muito clara, né, de como essa empresa vai reverter essa situação, né? Porque nenhuma empresa sobrevive tendo prejuízo a vida inteira. Isso não existe, né? Então, como reverter isso num prazo execuível, né? Tanto é que existem as rodadas de investimento, né? Você tem lá o pré-seed, seed, depois vai série A, série B, série C, série D, e as empresas vão se alavancando e cada vez mais dinheiro investido, né? Você pega, por exemplo, o Duolingo, aquele aplicativo, né? O Duolingo tá indo para abrir IPO. Mas imagina um aplicativo de idiomas ali, vai abrir capital na bolsa, né? Então, eu vi hoje sobre a Rappi, né, que é colombiana, está recebendo um aporte novo e tal. Essas empresas, para elas crescerem, elas trabalham numa rotação muito alta. Significa que o custo, né, o burn rate, né, que chama a taxa de queimar caixa, é muito grande. Né, porque elas precisam de um crescimento exponencial, alavancagem e muito para ganhar escala. Para ter escala, verdade. Né? E muitas vezes, veja, vamos pegar o caso da Amazon, né? A Amazon começou vendendo livro com preço abaixo, né? Por quê? Porque ela queria que as pessoas se acostumassem a comprar livro durante um tempo, mesmo que ela tivesse prejuízo, para que no futuro todo mundo, como eu acabo fazendo hoje, talvez vocês, passassem a comprar livro só da Amazon. E aconteceu.
né? Então, assim, ela tem um plano, esse plano tem que estar muito claro. Ninguém investe dinheiro numa startup hoje se não existir um plano muito claro, né? Então é mais ou menos essa pegada que é difícil para um gestor tradicional, né? Sim. Olhar um balanço, olhar o fundamento, a parte fundamentalista. Aceitar operar em prejuízo. Né? Então é uma perspectiva futura, de eu enxergar aquele negócio e dizer assim, puta, o Nubank vai dominar o negócio de cartão de crédito. E ao dominar, né, sendo disruptivo, ela acaba com o concorrente e domina, né? Então é essa a realidade que o investidor imagina. O YouTube foi comprado pelo Google, salvo engano, por 1,6 bilhão de dólares na época, que era um negócio que operava num prejuízo enorme, né? E eu lembro que foi uma operação, isso aconteceu aqui, acho que uns 10, 15 anos atrás, foi uma operação assim que o mercado olhou e disse, meu Deus do céu, como é que os caras pagaram tanto dinheiro por um negócio que opera num prejuízo enorme, né? Mas o que aconteceu com o YouTube? É perspectiva futura. Isso é empreender, né? Gerar valor, né? E aproveitar as ineficiências do mercado, que nem o professor comentou, né? O mercado hoje, ele exige, o investidor hoje, daqui a pouco eu vou comentar um pouho sobre um fundo de capital de risco que a gente tá estruturando. O investidor hoje, o novo investidor da nova economia, ele quer muito escala, né? Ele quer ter 10 funcionários faturar 100, 11 funcionários faturar 1.000, 12 entendeu? Uhum. O que negócios tradicionais acabam não conseguindo trazer, né? Uhum. Então o digital permitiu isso e é um mercado, é uma nova economia, uma nova bolsa que começa a se abrir, né? Esse ano, por exemplo, o número de venture capital aumentou bruscamente, mesmo com pandemia, as rodadas de investimento, como eu costumo dizer, tem muito dinheiro na mesa, né, para esse negócio de risco. É que nem o caso de uma empresa que trabalhava com produtos de alpinismo e camping nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Chegou uma hora, o filho do proprietário começou ou seja, uma empresa familiar, e depois abriu o capital, mas ainda a maior parte das ações ainda estavam na mão da família. Então o que aconteceu? O filho veio e aí um dia o pai chegou na empresa, essa é um case lá, né? Olhou o cara fazendo ribana. Cadê as camisetas? O que você está falando ribana? Não, nós vamos começar a trocar a ribana das nossas camisetas que o nosso consumidor trouxer aqui. Agora tem só a sola da bota, porque nós vamos trocar a sola da bota pro cara. E aí o que aconteceu? Mas daí nós não vamos faturar. E aí a empresa teve uma queda brusca no faturamento. Mas ela teve um aumento de valor no mercado que em 2 meses que estavam fazendo aquilo, quintuplicou o valor de bolsa da empresa. Então agregou um valor, vamos dizer, mais perene para a empresa do que simplesmente um azul no balanço, como você fala. Uhum. Então ele veio com essa perspectiva. Então, mas vamos pegar uma camiseta velha e trocar a ribana, vamos fazer isso. O empreendedor é perfeito, o case é muito, muito interessante. O investidor e o empreendedor dessa nova economia hoje, ele não pode pensar em dividendo, né? Que é uma coisa que colide assim com o pensamento tradicional. Por exemplo, a minha esposa fala muito assim, mas eu nunca vi você ganhar dinheiro desse negócio. Ela vai escutar o podcast. Vai. Mas ela vai afirmar isso. Tirar dinheiro desse negócio, né? Quer dizer, você fica muito pautado no valuation do negócio, sim, né? E menos pautado no dividendo, né? Então, por quê? Porque o negócio muitas vezes opera alavancado, opera com custo alto e os negócios como startups, por exemplo, mais ainda, né? É muito a perspectiva, a visão de longo prazo é importantíssima, né? Como respondendo a tua pergunta. Mas tem que ser uma visão de longo prazo bem fundamentada, né? Não basta só a empresa, agora nós vamos... Nenhum investidor vai tolerar situações de fundamentos da empresa que não provem claramente uma perspectiva futura. Pode demorar 4, 5, 8, 10 anos, mas tem que haver uma perspectiva e uma explicação clara de como o cara vai chegar naquele ponto. Uhum. Né? Mas é uma realidade no mercado do Venture Capital muito forte hoje, né? Hein, professora, e você acha que essa mudança do mercado, ela está muito relacionada a
um novo padrão de pensamento, um novo comportamento? Você já percebe isso na sala de aula, por exemplo, na ponta, né? Vejo que sim, e essa foi, sabe, Danilo, uma das minhas motivações para assumir disciplina de empreendedorismo. Que eu já dou aula há um bom tempo, não vou repetir há quanto tempo que o Luciano dá, mas é mais ou menos o mesmo tempo. E eu sempre fui professora de estratégia. E aí eu comecei a notar sinalizações assim, porque a gente acaba gerando relações de afeto com os alunos e tudo mais. E eu comecei a notar muitos deles pouco encorajados para empreender quando não tinham o emprego salariado, né? Aquela mentalidade de buscar a estabilidade do emprego certo, né? E aí alguns mandavam currículo, professora, faz uma recomendação no LinkedIn para mim, né? Distribui meu currículo, daí eu, ok, faço isso por você, mas por que enquanto isso você não monta alguma coisa ou se aventura na sua área de competência e monta ali uma empresa e seja vender informação, supondo que a pessoa conheça uma área de logística, uma área financeira, alguma coisa assim. E eu notava assim um pessoal tão bloqueado para o espírito empreendedor e eu entendi assim, a gente precisa tornar isso mais corriqueiro, ao passo de que sempre nós temos escolhas. Então, eu vejo assim, não vejo o mundo como um mundo de um único caminho certo. É como a árvore da vida, assim, tem muitos galhos, muitas possibilidades das pessoas se realizarem. Quer seja no pequeno negócio, algumas pessoas podem encontrar uma gigante satisfação num pequeno negócio muito voltado para um público específico. Como o Lívio falou ali, a pessoa trabalha com camping, mas ela tem experiências maravilhosas e ela atende no mês 6 pessoas. Mas naquelas pessoas, 6 pessoas têm uma experiência incrível que remuneram ele mais do que se ele atendesse 60 pessoas. Né? Eu até quero fazer uma pergunta agora, mas é pro Danilo, que foi aluno da professora e remonta esse espírito que a professora falou. Porque o Danilo largou um emprego CLT, com uma remuneração assim, razoável, para empreender no mercado financeiro, na vida de mercado. Então, para mim, ele fugiu do padrão. Ele está aqui conosco hoje, né? É recém-formado. Lá no escritório se destaca também pela questão do planejamento, a questão por confiar muito no que estuda. Então, eu queria ver dele, Danilo, se via nos colegas e a tua decisão, como é que pesou para você, vou empreender nessa área de mercado financeiro e vou firme? Eu acho que tem muito a ver com aquela questão que a professora falou do modelo mental, né? Eu, por crescer dentro de uma comunidade judaica, sempre foi um incentivo você ser um nômade, né? Eu tenho que sobreviver em qualquer lugar do mundo. Eu não posso ficar preso a uma empresa, não posso ficar preso a uma ideia. Eu tenho que estar em completa mutação o tempo inteiro, né? Então, acho que esse modelo mental me ajudou a aceitar um pouco, empreender e assumir riscos além do comum, né? Porque aí com a informação, né, que não adianta nada, você tem um modelo mental, mas você não tem informação, né? Então eu sempre pensei assim no mercado, via como um negócio assim, que negócio legal, mas era muito distante, sabe? Era muito distante, eu não achava que aquilo era pra mim. Abstrato, né? E nunca fui um cara assim muito programado financeiramente. Eu nunca me importei com dinheiro. Tem dinheiro aqui? Tem, não tem, tá bom, sabe? Só que quando eu tive o contato ali com o professor Lívio, dessa questão do mercado, eu vi que não era um bicho de 7 cabeças, sabe? E, é difícil, tem que estudar? Tem que estudar, mas e aí? O que é fácil? O que é fácil? Isso foi me ajudando, também pelos empregos, o modelo mental, né, que eu trago comigo, me ajudou, assim, o meu último emprego, ele me mostrou a minha capacidade, né? Eu acho que tem muito aquela questão de você outorgar autoridade para uma pessoa, para você conseguir ver o desenvolvimento dela, né? Quando a pessoa se vê limitada, é muito difícil dela querer galgar novos patamares, né? Quando você está aberto e você tem que desenvolver soluções, né, a água batendo na bunda, a dor, né, o que motivou o homem a sair da caverna, né? Vamos procurar comida.
né? Então, acho que essa questão de eu ter que decidir entre... aqui você está limitado. Agora você tem conhecimento para você crescer exponencialmente. O que você prefere? Então, eu fui obrigado a tomar essa decisão. E depois que eu tomei essa decisão, eu não volto atrás. Então, acho que, respondendo ali, o que me fez continuar e ter esse planejamento e sempre estar buscando coisas novas, é porque eu não volto atrás, sabe? A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu vou desenvolver aquilo, seja para falar assim, fracassei, mas eu vou até o fim, entende? Então, essa aptidão ao risco, né? Eu não tinha ela muito bem desenvolvida, mas passar do tempo, com o conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento me ajudou muito a desbloquear, assim, sabe? Essa autopercepção, conhecimento técnico mesmo, né? Me ajudou, assim, a entender os caminhos que eu poderia trilhar. Então, para mim, a chave foram duas coisas. A água batendo na bunda, né? E a questão do conhecimento. Você sempre está buscando conhecimento. Exatamente. Para você, como você falou, né? O planejamento de 1 ano atrás, não sei se ele cabe hoje. Né? Com essa mudança, não sei mensurar isso. Ou se você tem um dado a respeito disso, mas 5 anos atrás não equivale 5 anos daqui para frente em questão de revolução. Né? De evolução, né? Melhor falando. Acho que uma revolução dificilmente vai acontecer, mas uma evolução do pensamento, sem dúvida. A professora Gislaine não pregou no deserto. Eu ficava lembrando. Muito bacana. É claro que a aula remota é diferente, né? Mas uma das primeiras atividades que a gente faz é perguntar para o pessoal assim: por que fazer planejamento estratégico nos dias de hoje? Por quê? Né? Por quê? Comece pelo porquê. Se eu sei que vai mudar, né? Mas é justamente isso. Você planeja sabendo que você vai caminhar, obtendo feedbacks se você tem o guarda-chuva na mochila, você já sabe, agora eu vou lançar a mão do guarda-chuva, agora eu vou guardar, eu vou usar capa de chuva, vou me molhar. Você sabe que caminha, né? É um empreendedorismo muito da ação, né? Agora uma coisa, que ele é necessário. Dentro da estratégia, e trabalho isso em algumas empresas, o OKR, né? Que são os objetivos, resultados chaves, que trabalham com horizontes menores. Quer dizer, você não vai deixar de planejar, mas sim curta ciclos. Né? E os OKRs, ou seja, objetivos mais de curto prazo, não substituem essências de você ter um propósito claro. Ai, professora, mas agora não é mais missão, agora é propósito. Eu falei, é só um termo. Só um termo, porque de repente agora eu tenho que dar uma nova roupagem. Mas se antes você tinha entendido que era o seu propósito e traduzido com o nome de missão, você estava certo, né? Eu escuto muito nisso aí. Eu vou falar de OKR, o cara diz assim: então MVV acabou, né, professor? Tem mais visão, valor, acabou, né? É o OKR. É o mesmo raciocínio. É a mesma coisa que nós estávamos falando agora há pouco, né? Claro que não, é as duas coisas. Você tem que... Só que você precisa ter um planejamento de objetivo mais num ciclo mais curto, né? Agora, o Danilo estava comentando e achei super bacana o teu testemunho ali como empreendedor. E eu recebo esse tipo de pergunta muito, né? De aluno que está no final ali. Sim. Eu ia fazer essa pergunta para você. Eu tô falando de empreendedorismo e tal, e o cara, professor, mas eu quero ser empreendedor, mas eu não sei por onde começar, o que eu faço e tal. E eu conto sempre 2 histórias. Eu gosto muito de um termo que chama spin-off. Spin-off, no jargão, o conceito é de uma empresa que nasce dentro de outra, né? Então, 2 negócios que eu iniciei lá atrás, há 20 anos atrás, foram exemplos de spin-off, né? Um deles, eu participei de um projeto dentro da UEPG chamado C4Tech, que era da professora Leide, que não existia no TEAD ainda, né? Dia, sexta-feira, final de tarde, eu tava na UEPG do centro, a Leide me encontrou no corredor, falou: Piá, quero conversar com você, né? Vamos conversar. Tem um projeto do Ministério da Educação, não sei o que, e eu preciso montar uma equipe de programador, de desenvolvedor, porque tem produção de material, etc e tal. O que você acha, né? Legal, professor, eu gostei. Vamos conversar mais? Vamos, né? Foi montado e assim, eu assumi um
cargo dentro da instituição que trabalhava e montei uma equipe, né? E essa equipe se transformou numa empresa. Nós criamos uma empresa chamada Espécie Soluções Web. Eu lembro da Espécie. Né? Que era a marca da perereca, que o Tavinho falava lá no tempo da rádio ainda, a marca da perereca, o primeiro site da rádio, etc e tal. E a gente montou a empresa de lá, né? Então foi uma spin-off de dentro. Eu não... Porque quando você tá num negócio, você vive as dores. Pô, mas esse negócio aqui é aquela coisa de você enxergar a oportunidade, enxergar o que ninguém enxerga. Vocês estão enxergando essa decoração aqui na mesa, eu tô enxergando um chapéu. Né? Quer dizer, cada um enxerga de um jeito. Eu tô enxergando se você enxergar dentro de uma empresa, você vai empreender. Você não precisa estar absolutamente solo no começo. E outro exemplo é do Instituto DOL, que era uma escola de pós-graduação que nasceu dentro da Faculdade União, né? Quando eu fui para a iniciativa privada trabalhar como professor, a instituição, a Faculdade União, o diretor era o Marco Razuc. O Razuc chegou para mim e falou: DOL, por que você não monta um negócio de pós-graduação de tecnologia aqui dentro? Né? Eu, legal, vou montar. E montei. Uma verticalização. É uma verticalização. O mercado chama de spin-off, né? Uma empresa que nasce dentro de outra. Então, assim, às vezes aquela pira do cara, não, eu tenho que empreender. Cara, eu falo pro cara, vá trabalhar, vá pro mercado. Sabe que o projeto Vida de Mercado é isso, né? Ele nasceu, assim, de uma ideia até que a Gislaine me passou, que é lá da comunidade de prática. Depois eu quero que ela fale um pouquinho só rapidinho ali. E ele hoje, ele não tem exatamente um rumo. Ele vai surgir. Então ele dentro do spin-off, ele nasceu e agora ele vai gerar algum produto. A gente não sabe ainda. Ele é muito novo. Esse né? É o conceito. E então... Eu tentei abrir um outro negócio antes, ter um outro negócio antes dentro do mercado financeiro. Não queria corretora, não queria esses tradicionais. E aí eu me juntei com outras pessoas, mas a gente ficou numa discussão de nome, de como fazer, e aquilo me cansou e eu desisti. E a hora que eu falei pro Danilo e falei para umas outras pessoas, o negócio surgiu que eu não precisei ficar votando em nome. Não, é Vida de Mercado. Pô, caiu ali. Ah, é o farol. Entende? Então o negócio veio assim... Era o momento. Não questionei, o negócio aconteceu. Eu falei, não, eu tenho que continuar alimentando esse fogo que ele vai trazer frutos. Então esse é um projeto que a gente vem trazendo assim. Então tem o pessoal hoje aqui da Masal que colocou fé em nós aí. Eu vim aqui fazer uma visita e acabei fazendo um programa neles aqui. O Danilo e o Shimon me pegaram aqui de jeito. E foi muito bacana. Foi muito bacana e a gente vai criar alternativas para manter o projeto, né? Essa comunidade de prática, essa questão, desenvolvendo talvez 2, 3 negócios dentro dela. É o que a professora de empreendedorismo deve trabalhar, um intraempreendedorismo, o cara enxergar a oportunidade dentro do negócio. Então, assim, o mundo tá cheio de oportunidade, né? Você tem que treinar a tua vista para observar essas oportunidades, né? E aí, falando um pouco sobre comunidade prática, né, que a professora trouxe esse conceito, eu acho que é bacana você comentar um pouquinho também, porque dentro de uma comunidade prática, a gente consegue trocar experiências com pessoas que realmente têm problemas a serem resolvidos. Eu acho que a Vida de Mercado nasceu um pouco disso, né? Nós vivenciarmos o mercado e não ter para quem chorar, né? O mercado você não tem para quem chorar, você clica lá e já era. Mas não tem volta. Então, muitas vezes passageiro da agonia. Exatamente. Então, o Vida de Mercado, ele nasceu assim, vamos nos unir e vamos trazer a nossa experiência de vida, né? Vamos trazer um pouco da experiência de vida de quem está na ponta, de quem está inserido no mercado, ou quem está fora, o leigo, o inteligente, o especialista, né? Que eu acho que é isso que compõe a diversidade. Ela te traz uma possibilidade enxergar as coisas de um ângulo diferente e aproveitar as ineficiências do mercado para gerar valor. Que eu acho que isso que é uma grande questão do empreendedorismo, quanto de valor eu gero. Eu não tinha certeza que eu tinha entendido tudo, mas entendeu. E professora, o que é a comunidade prática? Explica para nós aí.
Então, na verdade, não é até um tema novo, né? Eu vejo que isso vai ser muito natural na nossa evolução para uma cultura mais inovadora, mesmo como sociedade. Se a gente observa, até nesse momento eu quero indicar um livro, eu acredito que vocês já leram ou ouviram falar, mas quem nos ouve aí pode ir atrás desse livro, De Onde Vêm as Boas Ideias. E é muito interessante, eu li esse livro quando estive, né, num momento onde uma cultura onde as pessoas conversam das suas ideias nos cafés. Então, por exemplo, muitas das inovações em cafés parisienses e tudo mais, as pessoas contavam dos seus insights. A professora fez parte no... É a hora bar, eu falei. É a hora bar. Exatamente. Só que em cima da bicicleta. Café, tem que ter isso. Então, na verdade, o que ele mostra? Ele estuda, se eu não me engano, é Steven Johnson, o autor, me perdoem se eu me enganei. Mas ele foi buscando os registros de grandes inovações e ele percebeu que elas não vinham de um insight isolado, assim, eureka, né? E na verdade isso era uma ilusão. As ideias ficavam ali sendo incubadas, ficavam ali, vamos dizer assim, prontas para eclodir, mas elas eram complementadas de modo comunitário, de modo colaborativo. Então as comunidades de práticas têm muito esse sentido de fomentar menos posse de uma ideia, e sim as vantagens da gente ter inovações, muitas mais. Eu posso ter a minha inovação, dando uma ideia para a sua inovação, para o seu processo criativo. E isso faz com que a gente seja uma sociedade mais inovadora. Só que compartilhando um pouquinho de uma conclusão que a gente chegou de toda uma tese de doutorado, isso só vai acontecer quando as pessoas conseguirem desenvolver relações de confiança. Eu só vou compartilhar com você as minhas ideias se eu tiver confiança em você, que você não vai ser desonesto, desleal e tudo mais. Então, as comunidades de prática dão muito certo a partir do momento que você consegue sobrepor as relações de confiança. Senão, é só um teatro corporativo. Esse é um termo, o Lívio me conhece, eu falo muito, o teatro corporativo é algo assim da nossa rotina. As pessoas fazem de conta que estão ali compartilhando, mas elas estão segurando, elas estão observando. Tá todo mundo ali. Top-down, ele bloqueia as pessoas. Não é dessa forma exata, sabe? Só dessa forma. Eu posso, se eu tenho uma confiança com os meus superiores, eu vou dar para eles as minhas melhores ideias. Porque eles já me demonstraram por experiência anterior que eles reconhecem, que eu vou ter a justiça da autoria, se for o caso de autoria. Código de cultura, né? Exatamente. Então, empresas inovadoras, elas fazem os vínculos de confiança no dia a dia. Quando eu digo que a ideia foi do DOL, quando eu reconheço que naquele momento, quando você falou aquilo, me deu um insight, e eu lembro... Não, ela lembrou mesmo que lá no café eu citei aquilo para ela. E a ideia, Josiane, foi justamente essa, porque ali na sala a gente procura justamente isso. Daí por que eu procurei nesse ambiente? Porque uma vez que você está no mercado financeiro, a gente não teria ali uma competição entre nós. Ele é tão grande que a gente poderia nos juntar sempre e buscar as oportunidades dentro do mercado, porque o mercado não é contra ninguém, ele simplesmente existe. Né? Exatamente. Então eu não estou concorrendo com o Danilo lá, ele não está concorrendo comigo, nenhum outro rapaz que está lá está concorrendo, a gente está se ajudando e todo mundo torcendo para todo mundo. Eu já tentei trazer isso em ambientes mais corporativos e no funcionalismo público, né? E me frustrei bastante. Né? As pessoas sempre estão de boas ideias, a autoria é de vários. Né? Então eu falei, não, eu vou trazer para um outro ambiente. Né? Fiz questão até nesse projeto de pegar uma licença da UEPG para tentar assim limpar minha cabeça de várias coisas e para mim colocar realmente o tempo ali dentro de uma coisa que eu realmente gosto e acredito. Né? Então aquele conceito que você me trouxe aquela vez foi superficial, você me falou ali, mas aquilo me marcou muito. Então achei assim, puxa, é isso aí que eu quero. E aí o Danilo, o pessoal entendeu rápido. E aí parece que a coisa começou a fluir e as coisas começaram a acontecer de forma assim rápida, né? De forma que agrada as pessoas que estão ali. Hoje elas têm vontade, e a gente nota, né, no nosso ambiente ali, orgulho de estar naquele lugar ali, com aquelas pessoas, um torcendo pelo outro.
Isso te realimenta, né? Isso realimenta. Eu te ouvia e eu ficava pensando assim, várias pessoas com a sua vara de pescar no rio. E aí eu olho, ele pescou, que legal, tem peixe. Né? Ao invés de eu olhar, ele... Puta, boa. Que legal, tem peixe. Exatamente. Tem peixe, não é? Porque a pessoa pensa assim, não, eu vou continuar então, porque tem peixe, né? E é o sentido das comunidades que se realimentam, porque os peixes estão ali. Não é a visão de abundância, né? Tem uma frase de Marco Aurélio que eu lembrei agora, do imperador romano, que ele fala que quando você estiver abatido, quando você estiver triste, olhe para os teus amigos e observe as qualidades que eles têm. Então, poxa, olha aquele teu amigo lá, olha aquele cara, poxa, aquele cara é especial nisso que ele faz. E ele falou que isso dá ânimo, né? Você apreciar o que há de bom nas pessoas que estão ao seu redor. Isso me marcou, essa frase do Marco Aurélio, porque realmente, se você parar para refletir assim no momento que você está mais cabisbaixo, né? Você admirar a força e a coragem do amigo seu no momento que você tá com medo, né? Ou no momento que você precisa ser um pouco mais controlado, você olhar para a pessoa que tá do teu lado e falar, aquela pessoa ali realmente ela é assim, poxa, bacana, né? Então, a questão do exemplo, da comunidade de prática, eu acho que é justamente isso, né? Quando existe essa sinergia, um puxa pela mão do outro e não larga. Um vai cutucando o outro, vai entendendo onde cutuca. Esse aqui para funcionar é aqui que eu cutuco. Pum. E isso que é bacana, né? O conhecimento, essa troca de informações, a confiança, que nem você comentou, né? Acho que é a chave aí toda essa questão, né? Tenta trazer, assim, o melhor da pessoa, né? Porque nós temos pessoas lá bem introspectivas, né? Pessoas, assim, que falam muito pouco. A Gisele até conhece pessoas que entram lá. E elas estão lá ainda. Elas continuam lá depois de alguns meses. Você vê que a pessoa tá crescendo e tá se sentindo bem naquele ambiente. Pensando, né, no ambiente mais, de repente, corporativo, que vamos dizer, um propósito mais claro, porque, né, eu acho que vai frutificar em coisas excelentes, né? Ali no nosso já tá muito bacana, né? As estratégias, as coisas dentro do mercado financeiro, elas vão fluindo melhor. Há uma briga para estudar. Não, eu faço isso aqui. Não, eu também faço. Entende? Legal. Pô, isso é gratificante. Vocês assistiram a Escola do Rock? E uma Existe uma mensagem que para mim é muito clara nesse filme, que é antigo, né? O Jack Black, né? Aquele comediante. E porque ele é um cara fracassado, ele é um músico fracassado que se faz passar pelo cunhado dele, salvo engano. Só tinha um emprego. É um amigo, né? E tal, que super otimista. Atende o telefone e tal, e o cara se faz ser o cara pra ir ser professor numa escola, uma pré-escola, né? Tradicional, né? Isso. Não só a escola tradicional, como ele nunca tinha dado aula, ele foi lá porque ele precisava viver, né? Aí ele chegou dentro da sala de aula. Tô dando um spoiler aí, que vai assistir o filme. Não, ele é antigo, tá desculpado. Tá desculpado. A gente assistiu, só tô fazendo uma interpretação. 1900 tem um monte de gente que nem nasceu ainda. Também. Aí ele chega na escola e pensa, pô, eu não sei fazer nada, eu só sei tocar. Minha paixão é música, né? Então a primeira lição bacana é assim, ele é um apaixonado por um negócio, né? Então assim, eu tenho uma paixão, né? Você é um apaixonado pelo mercado financeiro, eu vou montar um negócio porque eu tenho uma paixão por isso, né? Eu tenho um propósito, né? Você falou, eu tenho uma empresa que atende 6 clientes, tudo bem, né? Mas eu atendo esses clientes, eu mudo a vida desses 6 clientes, né? Então ele chegou na escola. E aí são cenas que eu tenho na cabeça, assim, ele olha num quadro e tem um monte de nota e tal, ele fala, mas por que serve esse troço aqui? O que é isso aqui? Nota, estrela, ele pega até a cena do filme, ele rasga o troço aqui, joga fora, né? Tem mais nota aqui, né? Por que precisa de nota? Aí ele pega aquela turma e os alunos todos, né, comportadinho e tal, daí ele pega o cara lá de trás, vem aqui. Vou te mostrar aqui, eu acho que você vai dar certo para esse instrumento aqui, né? Daí ele pega ali o aluno, né? Daí ele começa a diagnosticar a aptidão do aluno e tal. Daí o cara da frente, o cara de trás, o quieto, o cara que fala bastante. O que não tem talento nenhum, né? O que não tem talento nenhum, aparentemente não tem talento nenhum. Né? E aí ele transforma a sala num conjunto, numa banda
que é uma comunidade, né? Em que todos exercem um papel, fazem as suas aptidões aflorarem, né? É isso. E é um filme que eu, sinceramente, era um negócio pra dar risada, eu chorei no final. Porque eu me emocionei com o filme, eu me emocionei com a mensagem do filme. Sabe que eu tenho uma passagem com esse filme, a minha sogra tava sentada lá em casa e passando o Netflix, e passava, e eu via que ela não encontrava nada. E aí eu falei assim, vou colocar um filme bom pra senhora, e botei o Escola do Rock. Mas eu coloquei meio assim, querendo dar uma... Pô, ela adorou. Filme. Então. Agora me deu vontade de assistir de volta. É bem bacana. Então até a gente falou de Revolução Industrial, né? Indo um pouco para o comportamento das pessoas, e você comentou do cara que tem perfil diferente, né? Um tempo atrás você chegava numa sala de aula e dizia, escuta, quem é o cara mais inteligente daqui? Era o cara da matemática, né? Então, assim, e hoje, daí lá em 1990 veio inteligências múltiplas com o Gartner, e agora entrou forte essa coisa do soft hard skill, essa ambidestria, e você vê que o cara quieto, às vezes, né, é um cara super, que tem super talento, e ter a complementaridade numa equipe, num time, numa empresa é fundamental. Ninguém faz nada sozinho. As aptidões nossas aqui se complementam, não existe, né? Eu aprendo com você aprende comigo, eu aprendo com o livro. Exatamente. Eu até comento com o pessoal, quando eu tenho a oportunidade de passar conhecimento lá no escritório, né, no Vida de Mercado, e eu não sou um professor, eu sou um colega de estudo, né? Eu quero passar a minha visão de como eu estudo, como eu vejo aquilo, e ajudar a pessoa a interpretar da maneira dela, né? E uma outra coisa aí, muito com relação a isso que foi comentado, hoje a gente vê que o mundo, né, principalmente na minha geração, eu vejo que o modelo mental que eu trago é que não há limites, né? Então a gente está em um mundo da corrida espacial, bilionários fazendo viagens, nem viagem, né, um passeio no espaço, né? Por um preço acessível, né? E aí aquele discurso da Dilma faz muito sentido, né? Que a meta é não ter meta. E quando chegar na meta, você dobra a meta. Então, acho que a gente tá vivendo muito essa geração de que não tem limite. E não dá pra limitar realmente isso. E aí você tem uma florescência de criatividade. A gente que gosta de esporte, né? A gente vê muitos recordes quebrados, né? Os caras, fora de série, né? Atletas fora de série, né? Então, realmente é uma coisa assim que parece que escalonou, né? O ser humano escalonou dentro de algumas áreas, né? Como o Danilo falou da corrida espacial, e eu li uma matéria essa semana, nunca duvide da capacidade humana, né? Quer dizer, há um tempo atrás dizia assim, vai chegar o tempo que você vai fazer uma viagem espacial, mesmo curta, hoje é curta, né? 10 minutos, o Bezos ficou, né? Gravidade zero e tal. Quem diria, né? A maioria das inovações dos Jacksons existe hoje, né? É verdade. Dos Jacksons e dos Simpsons. Essa semana eu vi lá uma foto que parecia o Richard Branson, assim, né? Os Simpsons já previu. Exatamente. O que os Simpsons não previu, né? Essa é a pergunta. Então, partindo aí para o encerramento, Danilo, primeiro quero dizer que você está muito elegante hoje. Muito obrigado. E eu quero dizer o porquê que eu tô muito elegante. Boa, então diga. Porque um gentleman sempre tem que estar bem vestido, e a nossa Karina Gemiléu lá da Gentleman, e a nossa amiga e patrocinadora. Isso, né? Ela cuida do nosso visual aí. Ela cuida porque ela acha que o empreendedor, né, tem que estar sempre bem vestido. Mandar um abraço pra Karina. E fez um excelente trabalho, né? Estão muito elegantes. Eu gostei desse paletó blazer, né? Bem bonito. Muito bonito. E realmente, assim, a aparência, né? Falando um pouco de comportamento, os primeiros 5 segundos é o que fica, né? Então, se você tá bem vestido, se você tá bem apresentável, isso faz a diferença, porque a pessoa vai colocar aquela imagem pro resto da vida dela. Eu, por exemplo, quando eu fazia banca lá, o cara vinha bem vestido, eu falava assim, legal, você valorizou o teu momento. Valorizou o teu momento. Deu importância pro teu momento, isso aí já conta pra você. Não que fosse decisivo, claro,
mas ele deu uma certa... valorizou ali, né? Uhum. E isso faz diferença mesmo, porque a pessoa que ela se coloca até para uma reunião virtual ali, ela se coloca numa roupa diferente, a postura dela muda, a fisiologia dela muda, e por consequência os outros vão perceber isso também. Você passa, né? Então fica a mensagem final da professora aí, os empreendedores aí, professora. Isso aí. Convido o pessoal a conhecer mais da vida de mercado, é uma informação com profundidade, estudada por aqueles que gostam, que têm entusiasmo pelo assunto. Então não vão, né, na superficialidade, né? Venham conhecer mais de quem curte o tema, estuda e está disposto a compartilhar. Né? Beleza, obrigado pelo merchan aí, ó. Luciano, tua mensagem aí. Eu tenho uma crença, assim, que toda empresa, ela tem que ser uma empresa de tecnologia e de educação. Toda empresa tem que ter um propósito de educação. Quando o Danilo falou, a professora Pislane falou de compartilhar ideia, de criar uma cultura de inovação, os 3 Cs, né? Comunicar, colaborar e compartilhar, né? Então essa cultura da educação se mostra presente no que vocês estão fazendo aqui. Então ter um podcast aberto, né? Com conteúdo. Nós estamos participando do 5, né, professor? É o 4. É o 4? É o 4. O Livio tava mentindo pra nós. Imagina quando tiver 4 mil, nós vamos chegar, nós participando do 4. Né? Então Bacana, eu tô perdendo a conta. Esse espírito da educação, de compartilhar o conhecimento e inspirar as pessoas é o que me motiva a estar aqui hoje. Eu sou grato e parabenizo vocês. Sucesso pelo podcast. E sucesso a todos que estão nos ouvindo também. Que legal. têm interesse. Obrigado. E se sensibilizaram pelo tema, né? Bacana. E eu quero agradecer todo o pessoal lá do Vida de Mercado. Todos que estão conosco lá todo dia, enfrentando o mercado financeiro, trazendo conhecimento, buscando profissionalismo cada vez maior. Então, um abraço a todo o pessoal da sala do Vida de Mercado lá também. E eu faço uma provocação pra você aí, que é da minha idade, né, abaixo dos 30, tá? Você precisa empreender, você precisa ter aptidão a risco, porque o mercado está mudando. Você não vai se aposentar na mesma empresa. Então, fica ligado que isso é vida de mercado. Um abraço.